Bom, e na próxima segunda-feira é o Dia Mundial da Adoção. O Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção aqui de Santa Maria estará na Praça Saldanha Marinho promovendo a adoção legal e necessária de crianças e adolescentes. Durante o evento, a equipe estará tirando eventuais dúvidas sobre os passos da adoção legal. Para fazer este convite e falar sobre as ações do grupo, eu recebo no estúdio aqui as representantes do Grupo de Incentivo à Adoção, a Maura Nascimento e a Roberta Forgiarini. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, para começar, eu gostaria que vocês falassem dessa programação que vai ter na Praça Saldanha Marinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, e o espaço para nós estarmos aqui divulgando, né, esse primeiro evento que a gente vai estar promovendo, né, nesse Dia Nacional, então, de Adoção, que vai ocorrer no dia 25 de maio. A nossa intenção, então, é que a gente consiga discutir, né, as questões relacionadas à adoção, né, essa nova cultura de adoção que a gente está tendo no país, né. O Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção, Gaia Santa Maria, está se reunindo, então, há mais ou menos 5 meses, e a gente tem essa nova ideia, assim, de trazer, né, para a comunidade de Santa Maria essas questões relacionadas à adoção de crianças e adolescentes. O que a gente vai fazer? A gente vai estar na Praça Saldanha Marinho a partir das 11 da manhã até as 18h30, né? Algumas pessoas do grupo, né, adotantes, né, e simpatizantes da causa, então, da adoção, vão estar lá. A gente vai desenvolver algumas atividades com as pessoas que estiverem passando ali pela praça, né, e tiverem interesse de discutir com a gente as questões de adoção. Vamos ter algumas pessoas relacionadas ao teatro, à dança ali também, né, interagindo com o público. E a nossa grande proposta, então, é discutir, né, as questões relacionadas à adoção, né? Quais são as metas, né, que a gente tem em relação à adoção de crianças e adolescentes, essa nova perspectiva de adoção, então, assim, não aquela criança, né, que é almejada pelas famílias, mas uma nova perspectiva, assim, de pensar uma criança que é possível, então, né, de ser adotada, né, pensando então em crianças um pouco mais velhas, né, não só o bebê recém-nascido. Então, assim, discutir essas questões com as famílias, com as pessoas que estiverem passando por ali. Então, a gente vai estar todo esse tempo na praça nesse dia, né, discutindo essas questões com as pessoas que tiverem interesse, então, e estiverem passando por ali. Tá certo, eu gostaria que tu comentasse como que funciona para quem quiser adotar, como funciona o processo legal, é muito complicado, muita burocracia, como é esse processo? Na verdade, assim, as pessoas acima de 18 anos estão aptas, né, à adoção, né? Então, as pessoas precisam se dirigir ao fórum. A gente também, assim, a gente montou um folder, né, de informativo, né, que vai estar sendo disponibilizado para as pessoas nesse dia, né, da adoção. A gente vai estar entregando para as pessoas, né, nesse dia. Então, as pessoas acima de 18 anos, elas não precisam ser casadas, né, não precisa ser um casal. Pessoas casadas, pessoas solteiras e pessoas com união civil estável estão disponíveis, podem adotar. Elas precisam, então, juntar alguns papéis, alguns documentos, né, para se dirigir até o fórum, né, levando esses papéis. Ali no folder vai ter toda essa informação também para essas pessoas, né. Então, elas fazem primeiro essa junção desses documentos, se dirigem até o fórum, preenchem os documentos lá do fórum também, né? E depois disso elas vão passar por um processo com assistentes sociais e psicólogos, né? Essa parte, assim, ó, ela é um pouco mais demorada, né? Porque elas precisam entrar numa fila de espera, né? Porque é quando as pessoas, assim, vão acabar se organizando para passar por essa triagem, então, social e psicológica, né? Essa triagem, então, é que vai acabar habilitando, né, essas pessoas para entrar, então, na fila de adoção, no Cadastro Nacional de Adoção, né? Então, assim, ó, é um processo que ele é necessário, né, para que as pessoas, então, entrem nesse novo cadastro, né, que é um cadastro nacional, né, e que vai nos dizer se nós somos habilitados, se nós somos aptos ou não para adotar as crianças. Então, assim, essa nova cultura de adoção, ela nos coloca nessa habilitação, então, né. É um processo que ele é necessário, ele não é tão demorado assim, ele já foi bem mais demorado, né. Então, assim, ó, eu já passei por esse processo, não é uma coisa assim tão
tão assustadora, digamos assim. E outro ponto que tu comentou que eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais é sobre esse tabu das crianças mais velhas, essa dificuldade em adoção, como romper essa barreira? Pois é, tu sabe que isso é uma coisa que a gente que a gente quer realmente discutir com a comunidade, né? Porque assim, a grande questão são essas crianças que ficam durante muito tempo, né, nos lares, né? E acabam saindo do perfil desejado, né? Do perfil que a maioria dos adotantes colocam, né? Como aquele desejado para a adoção. Então, assim, a gente quer discutir essa adoção tardia, né? E mostrar, assim, ó, que sim, que essas crianças são aptas para adoção e que a gente tem, sim, que pensar nelas como uma possibilidade, né? Assim, ó, não é o nosso desejo, mas é uma criança real, né? Que existe, então, nesses lares. Essa possibilidade dessas crianças, né? A gente abre um leque maior, né? Porque a gente sempre diz assim, ó, que existem muito mais adotantes do que crianças para serem adotadas, né? E não fecha esse cálculo. Por que tem sempre assim, a gente sempre fica muito tempo na fila e as crianças tanto tempo no lar, né? Exatamente por isso, porque a gente não consegue fechar esse cálculo, né? Porque as crianças não são as crianças reais, né? Os casais, eles acabam não percebendo essas crianças reais. Então a gente tem que discutir exatamente essa possibilidade. É isso que a gente quer discutir com a comunidade, né? Por isso que o grupo vem se constituir, né? Para que a gente consiga então formar essa nova concepção e consiga pensar nessas novas possibilidades, né? Não só uma adoção tardia, mas uma adoção de crianças com deficiência, uma adoção com crianças com soropositivas, né? Então assim, são novas possibilidades que a gente está tentando discutir, né? Então o grupo ele vai se constituir para a gente discutir essas coisas também. Com certeza, é uma discussão bastante válida. Vamos explorar um pouquinho também a Maura que está aqui. Eu gostaria que tu falasse sobre a importância do grupo, desses projetos que o grupo vem desenvolvendo e da tua relação com o grupo. Uhum. Eu e a minha mãe, a gente começou a participar do grupo esse ano, então fazem alguns 2 meses, creio. E eu, por ser filha adotiva, né, incentivei daí a minha mãe a também ir para o grupo, para a gente também poder estar dando um outro olhar também sobre a adoção, né? De quem já adotou, né? Eu tenho 25 anos, então já era um outro processo, né? Antigamente eram outras formas que existiam também da adoção. Agora existem mais burocracias, mas também para preparar essas famílias que estão querendo adotar, ou essas famílias que já estão adotando, que às vezes tem muita dúvida sobre, tem coisas que acontecem diferente com criança que é adotada e que não é adotada, e na verdade existem muito mais mitos e tabus sobre a adoção do que verdadeiramente é, porque a adoção é só uma outra forma de ter um filho, né? É um outro meio de se constituir uma família, né? Com pais e com filhos. E para mim e para minha mãe está sendo muito importante o grupo, até por esse diálogo, né, para poder também estar conversando com a comunidade agora na segunda-feira, de estar explicando o que é a adoção. A gente ainda tem, a gente estava conversando, existem ainda muitas pessoas que têm receio que a criança adotada, o filho adotivo é diferente do filho biológico, tem medo ou tem algumas ideias às vezes erradas do que é essa adoção. Então o grupo serve para se fortalecer enquanto pessoas que estão esperando e que estão no processo, né, dessa adoção, e também para se fortalecer enquanto na lei, né, para poder exigir, né, que esse cálculo seja remanejado, que essa fila ande, que esses pais consigam adotar, que a forma legal ela seja mais exercida realmente na lei, né? Que a adoção não fique por baixo dos panos, que a gente realmente consiga falar sobre adoção e que as famílias consigam atingir o que desejam, né? De se constituir enquanto pais, enquanto filhos. Bom, com certeza. E tu falou desses mitos, esses tabus. Com certeza tu pode falar sobre isso. Que recado tu deixa para quem quer adotar? Quais são esses principais mitos e tabus, preconceitos que rola aí sobre a adoção? E tu poderia usar o espaço agora para quebrar algum deles até. Uhum. Eu acho que o principal, às vezes, é... a criança vai ser diferente de mim, vai ter uma índole diferente da família. E
filho é quem cria, já tem aquela velha frase, né? Eu tenho um irmão que é filho biológico dos meus pais e eu sou tão parecida com os meus pais quanto ele, né? Não fisicamente, a questão da fisionomia, né, não é tão importante nessa hora, mas a questão do laço, do vínculo, do amor, da afetividade. Ele é meu irmão, a gente tem um amor de irmão como qualquer outros irmãos, né? A gente foi criado pelos mesmos pais, a gente tem uma relação de amigos e a relação de pai e filho, de mãe e filha também, como eu disse, é uma forma diferente de conseguir constituir essa família, mas na prática, eu sou filha como qualquer outro filho, não tem tanta... Sim, as pessoas são diferentes, né? Cada pessoa tem a sua subjetividade, tem a sua diferença, né? Mas um filho adotivo não vai dar mais trabalho ou menos trabalho porque é adotado, né? Tem algumas questões que às vezes tem que ser trabalhadas, da conversa com a criança, né? Se ela já foi adotada bebezinho, como conversar, como fazer esse passo a passo, né? Com que idade tu acha que é melhor contar ou não para a criança. Às vezes, eu sei de vários casos de filhos adotivos que não sabem que são adotados. Então, esse também é um grande tabu. A família tem medo de revelar, né, que a criança foi adotada e às vezes a criança se torna um adulto e não sabe e vai descobrir tardiamente e às vezes é uma frustração maior ou é um processo mais difícil, né? Se a gente conseguir conversar desde da escola, de que os coleguinhas, né, no colégio, as crianças são iguais, não importa se ela foi adotada ou se ela foi gerada, né, gestada na barriga da sua mãe. Eu acho que tem que conversar desde criança, desmistificar desde do básico, desde as crianças, para as famílias conversarem também mais sobre isso. Porque no fim, todo mundo quer ter uma família, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser acolhido. E a adoção é um gesto de amor, é um gesto de acolher o outro, né? Tanto o filho que está sendo adotado quanto a família, né? Eu costumo dizer que eu adotei a minha família também, né? Ela me acolheu, foi a família que abriu os braços para mim e eu tinha 12 dias de vida, então eu fiquei sabendo depois de grandinha também que eu tinha sido adotada, mas a gratidão pela família, por eles me escolheram, mas eu escolhi também estar ali com eles, abraçar eles, sabe? Então, eu costumo dizer que eu adotei aquela família porque ela não tem mais como mudar isso. Eu sou fruto da criação, né? Até a palavra criação, a gente tem várias maneiras de se criar algo, né? Eu também sou do meio das artes, então a gente cria, a gente está sempre criando. Então, criar um filho é aquele filho sair de ti também, né? Parte da tua criação tá nele. Então, eu digo para minha mãe, né, e para o meu pai também, que já faleceu, eu falava que eu sou a criação deles, né? Eu sou fruto deles, mesmo não tendo sido gerada, né, geneticamente por eles. Com certeza, uma criança adotada é parte da família como qualquer outra. E tu falou desse processo de contar para o filho. Então, o ideal é que ele saiba, para que ele trate sem preconceito, saiba desde pequeno isso, que se conte quando é novo. Eu também sou estudante de psicologia e isso também se conversa muito sobre a idade ideal, né? Algumas crianças, quando elas já estão nos lares, elas já percebem, né, que alguma coisa diferente está acontecendo. Essa formação familiar já está diferente. E se conversa sempre sobre quanto antes contar melhor, para que não precise chegar o dia esperado para contar. No meu caso, o dia esperado para contar chegou. Eu tinha 10 anos quando eu fiquei sabendo sobre a minha adoção. Mas eu fui preparada, minha mãe sem saber, eu acho, ou sabendo indiretamente, foi me preparando para isso. A minha família sempre conversou sobre adoção, né? Eu era uma criança com 5 anos que olhava a televisão e estava dando sobre adoção. Minha mãe e meu pai me botavam sentar para a gente conversar sobre o que era adoção. Então eu fui preparada de alguma forma para o dia que fosse me contar. Mas para mim não foi traumatizante, para mim foi tranquilo, para minha família, para o meu irmão, foi tudo muito tranquilo. Eu acho que por esse fato, por eu já estar sendo preparada. Mas atualmente se discute muito sobre vários estudos que dizem que
não precisa esperar um dia. A gente pode ficar contando para a criança que nem todo bebê vem da barriga da mãe, né? Existem outras formas de ter um filho. Às vezes esse filho já vem um pouquinho maior, né? Às vezes tem um bebê e chega uma criança adotada que é um pouquinho maior. Então, às vezes a relação não é cronológica, né? Da forma biológica que normalmente as pessoas esperam, né? Mas é também desmistificar esse tabu, né? De que os filhos vêm de várias formas, né? O amor de família a gente vai criando, né? São laços que são criados. Então, se contar aos poucos, geralmente é o que mais se indica, né? Mas eu creio que também vai da família escolher, né? A família saber e sentir o que é bom para ela, o que é... Porque às vezes os pais não estão tão preparados ou sentem medo. Acho que também essa importância de conversar e ter um grupo de apoio para conversar sobre isso, né? Tipo, eu tô com medo, eu tô com receio de contar para essa criança que ela foi adotada e vai esperando. Então, tem outras formas, a gente pode conversar, pode amenizar esse processo, né? Para não ser angustiante, porque... é algo que tem muito amor envolvido, então não precisa ter tanta angústia, né? A gente consegue, pelo laço afetivo do amor, amenizar esses processos que poderiam ser dolorosos. Com certeza. E voltando um pouco para a Roberta, então eu gostaria que tu falasse também sobre a tua relação pessoal com o grupo e para ti, qual a importância desse grupo? Olha, assim, eu me habilitei há pouco tempo, né? Até estava conversando com a Maura, né? A gente se conheceu hoje um pouquinho antes da entrevista. Eu entreguei os papéis faz um ano, né? Assim, é todo esse processo que eu estava te dizendo, né? Que a gente passa. Mas a adoção sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, né? Assim, a gente tem casos de adoção na família, então para mim isso sempre foi uma coisa muito tranquila, né? A decisão da adoção sempre foi uma coisa muito presente. A criação do grupo, né? Assim, eu tô com o grupo desde a primeira reunião, né? Que foi em novembro. Então, assim, se sentir um pouco mais segura, né? Em relação às ações, em relação ao conhecimento, né? Em relação à adoção, né? As coisas que estão acontecendo tanto em Santa Maria quanto no âmbito nacional, né? E entender assim como é que a gente pode agir para auxiliar as crianças que estão nos esperando, né? Porque a espera é nossa, mas a espera é deles também, né? E assim, e encurtar esse tempo para eles, né? Porque nós somos adultos, assim, a gente consegue lidar com essas questões, mas eles têm uma problemática muito maior, né? Então, assim, encurtar, quanto menor for esse tempo dessas crianças estarem no lar, né? Melhor vai ser a adaptação deles depois que eles chegarem na família, né? E a gente se preparando, assim, com as palestras, com as coisas, assim, com as ações que a gente está planejando, né? Que esse grupo vai acabar instituindo, né? Com certeza vai ser melhor para a adaptação dessas crianças quando elas chegarem para nós, né? Essa é a ideia, né? Então, assim, eu me sinto bem mais segura, assim, porque a gente consegue discutir as coisas, né, que nos angustiam, né? Nesse momento a gente ainda está se constituindo enquanto grupo, né? Mas a ideia é que a gente consiga fazer assim, trazer as pessoas para o grupo, né? E que a gente consiga assim, entender quais são as demandas que essas pessoas têm, né? Quando as crianças começarem a chegar, né? E como é que a gente pode auxiliar essas pessoas naquilo que a Maura estava falando, né? Em adaptação, em como essas crianças estão chegando, né? Quais são as demandas que elas estão apresentando, como é que se adapta numa família nova, como é que se conta, né, que é uma criança adotada, né? Eu entendo que é assim também, né? Assim, desde o momento que a criança chega, ela vai saber que ela é adotada, né? Porque isso não pode mais ser um tabu, né? Então são essas questões assim que a gente começa a discutir, que a gente começa a desmantelar, né? Enquanto tabu mesmo, né? Assim, a gente começa a tirar isso da nossa vida, né? A gente começa a entender que a gente está criando uma família, independente de como ela venha, né? E eu entendo que o grupo vem para isso. Tá certo. Então, já agradecendo a Roberta, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final para os telespectadores. Então, assim, a gente quer convidar, né, a comunidade de Santa Maria, né, que venha então até a praça, né, a partir das 11 horas do dia 25, na segunda-feira. Estaremos lá acolhendo, então, as pessoas que quiserem discutir com a gente, né,
sobre adoção, sobre essa temática assim, que é tão importante para a comunidade, que é tão importante, né, para a sociedade. E a gente quer dizer assim, ó, deixe-se adotar Santa Maria, né? Venham conosco para a gente poder discutir essa questão. Tá? Muito obrigado, Roberta. Também agradecer a Maura e gostaria que tu deixasse tuas considerações finais aí, o que tu gostaria de falar para os telespectadores. Reforçar então esse convite, né, que já está bem feito, né? Para o dia 25, né, vamos estar várias pessoas lá na praça para a gente poder conversar, pessoas que tenham dúvida, pessoas que queiram saber mais ou pessoas até que tenham algum parente adotado na família, às vezes também cria aquele receio, né, o que pode falar, o que não pode, como se sente. Então venha também, né, com a gente. O grupo é de apoio e incentivo, então pessoas que também queiram incentivar as outras pessoas a adotar, né? Não precisa querer ser adotante para poder estar apoiando o grupo. E a principal mensagem para mim é que a adoção é um gesto de amor, então não tem por que a gente ficar escondendo algo que vem do amor, assim. Então é isso. Tá certo, muito obrigado então a Maura Nascimento e a Roberta Forgiarini, que são do grupo de apoio e incentivo à adoção aqui de Santa Maria.